Olá, um dos fatos mais importantes em termos sociais nesse país está relacionado à gravidez na adolescência. Isso é reflexo da falta de planejamento familiar, ligado diretamente às questões das desigualdades, principalmente à pobreza, que está associada a estatísticas que demonstram que, apesar de nós neste momento, estarmos abaixo da reposição populacional de 2,1 necessária, portanto, a manutenção da taxa populacional do país, já que essa taxa é hoje de apenas 1,77, acaba explodindo nas pessoas mais vulneráveis com taxas de natalidade acima de 3 filhos por casal. O que é que isso tem a ver com a questão que nós iremos debater hoje, que nós iremos analisar hoje? O planejamento familiar está diretamente ligado à falta de capacidade de ascensão social, fruto, portanto, da falta de perspectivas, da ausência de educação e de todas as mazelas que acompanham, infelizmente, a questão do planejamento familiar. Convido vocês para fazer uma análise aqui no nosso canal sobre o seguinte tema: as dificuldades do planejamento familiar como reflexo da desigualdade social. O nosso argumento principal parte da criação da Lei 9.263. Esta lei veio regulamentar o dispositivo constitucional em seu artigo 226, parágrafo 7º, que fala sobre família como base da sociedade de paternidade responsável. A lei, em seus 25 artigos, estabelece algumas capacidades obrigatórias, entre elas de que o Estado não pode ser coercitivo no planejamento familiar, estabelecendo, portanto, a liberdade de ter ou não filhos, isso é fundamental, mas deve dispor, portanto, deve colocar à disposição todos os meios necessários para a concepção e a contracepção. Vejamos então o que é que nós colocamos no nosso argumento. Em 96, um projeto de lei que regulamenta o planejamento familiar foi aprovado pelo Congresso Nacional. A lei estabelece que as instâncias gestoras do SUS, em todos os seus níveis, estão obrigadas a garantir à mulher, ao homem ou ao casal, em toda a sua rede de serviços, assistência à concepção e contracepção como parte das demais ações que compõem a assistência integral à saúde. Do ponto de vista formal, essa medida democratiza o acesso aos meios de anticoncepção ou de concepção nos serviços públicos de saúde, ao mesmo tempo que regulamenta essas práticas na rede privada sob o controle do SUS. Bom, então diante do que foi apresentado no nosso argumento principal, nós estabelecemos dois argumentos que serão analisados aqui nesse vídeo. Vejamos os dois argumentos selecionados. Orientar por ações preventivas e educativas e garantir o acesso igualitário a informações. Demonstrar a importância da paternidade responsável e do planejamento. Então nós buscamos, dentro das propostas apresentadas, trazer aqui no vídeo, trazer aqui na análise a importância da paternidade responsável, que é um pressuposto da Lei 9.263, e estabelecer, portanto, que as políticas públicas devam ser mais efetivas para que se alcance de fato as pessoas vulneráveis, aquelas que são as principais vítimas, digamos assim, da falta de atenção do Estado, que oferece o serviço, que oferece, portanto, as políticas de contracepção, mas que não traz essa capacidade de efetividade, principalmente pela ausência de políticas públicas voltadas a esse fim. Bom, chegou o momento das nossas visões universalistas. A primeira de caráter histórico, voltar no tempo para a década de 60, é lembrar que o Brasil era um país ainda rural, passando por um processo de transformação urbana que vai trazer modificações enormes. O Brasil ainda, como país rural, tinha uma média de filhos muito alta e isso vai ser modificado nos dias de hoje. Mas naquele momento, 3 fatores foram cruciais para o aumento populacional no Brasil. A combinação errada de fatores relacionados, portanto, à ditadura militar, à ideologia comunista e à própria igreja. Vejamos cada um deles para que vocês possam ter uma compreensão. No caso dos militares, o estímulo à política de natalidade para a ocupação de regiões vazias, a exemplo da região centro-oeste e norte. Por isso o estímulo era uma ideia de soberania nacional. No caso da ideologia comunista, a incongruência do capitalismo que levaria à sua própria derrocada, isso é, quanto maior
o número de pessoas, a população, maior a desigualdade e, consequentemente, maior a facilidade do processo revolucionário. No caso da Igreja Católica, a própria doutrina que prega, portanto, que não é favorável às chamadas técnicas de contracepção, em razão, claro, né, da política de preservação da família, de reprodução. Diante de todos esses fatores, da combinação dessas relações aí, nós entendemos por que o Brasil saltou de 90 milhões de habitantes no final da década de 60, no início da década de 70, para mais de 200 milhões de habitantes, 211 milhões de habitantes, e infelizmente sem a capacidade de resolver os problemas da desigualdade, fato esse que está totalmente relacionado à questão da ausência de planejamento familiar. Aqui na tela nós temos então uma análise, os militares do poder eram contrários por julgarem defender a soberania nacional num país de dimensões continentais, então aí os espaços vazios à época do Brasil, centro-oeste e floresta amazônica, os comunistas por defenderem que o aumento populacional aprofundaria as contradições do capitalismo, e a igreja por considerar antinatural, portanto contra a vontade de Deus, o emprego de métodos contraceptivos. Bom, na sequência o nosso argumento é o atual e ele é estatístico, porque essa desigualdade demonstra em números claramente a realidade nacional. O Brasil tem uma taxa de gravidez da adolescência muito maior que a taxa mundial, 62 para cada 1.000 pessoas, enquanto a taxa mundial é de 44. De cada 10 adolescentes grávidas no país entre 15 e 19 anos de idade, 7 são negras e 6 não estudam nem trabalham. Esses números são facilmente analisados para mostrar a realidade de desigualdade social ligada à falta de planejamento familiar. Vamos ver. De acordo com o IBGE, apenas 30% das jovens entre 15 e 17 anos que têm ao menos um filho continuam estudando. Por sua vez, o ingresso no mercado de trabalho é prejudicado. E quando acontece, se dá tardiamente em condições precárias. Os dados mostram que, além de afetar individualmente as perspectivas dessas adolescentes, o fenômeno também gera impactos econômicos. E um estudo do Banco Mundial mostra que o Brasil poderia aumentar sua produtividade em 3,5 bilhões de dólares por ano se as adolescentes adiassem a gravidez para depois dos 20 anos. Aqui alguns dados: o Brasil possui a maior taxa de mães adolescentes da América Latina, a taxa mundial é de 46 nascimentos para cada 1.000 adolescentes e jovens mulheres. Na América Latina, o índice é de 65,5 nascimentos para cada 1.000 e a taxa brasileira chega a 68,4 nascimentos para cada 1.000 adolescentes mulheres. Tá? Esses dados são diferentes, um pouquinho diferentes daqueles apresentados anteriormente em razão da idade. Tá? E aqui a gravidez na adolescência traz consequências sociais e econômicas, além de riscos para as mães e bebês, porque mostram que 66% das gestações em adolescentes não são intencionais, que 75% das mães adolescentes abandonam a escola e que 15,3 óbitos de bebês são registrados a cada 1.000 nascidos vivos de mães jovens até 19 anos, uma das maiores taxas de mortalidade infantil no Brasil, taxa essa que está um pouquinho acima de 13. Nosso argumento agora vem da geografia humana, porque trata de população. Tá? O planejamento familiar deve ser tratado como um direito reprodutivo. Lembrem-se que isso é proposta da própria Constituição Federal, que estabelece no 196 a saúde como um direito de todos, e no seu artigo 226, parágrafo 7º, a saúde reprodutiva a partir do contexto de família como base da sociedade. Tá? Diante disso, a Lei 9.263, que vem a regulamentar esse dispositivo constitucional, traz como prioridades, além da ideia da paternidade responsável, o direito à liberdade de ter ou não filhos. Para isso, o Estado oferece todas as condições de concepção, as condições de contracepção, tá? Toda a capacidade de um atendimento clínico ginecológico e o acesso às informações como fator crucial para que as pessoas possam fazer suas escolhas sem coerção, com total liberdade. Aqui nesse quadro nós temos as taxas de fecundidade das mulheres no país, as mudanças segundo a escolaridade e a região do Brasil. Muita atenção, se vocês notarem aí, para o número de filhos, a instrução da mãe, já que os dados vão de 2000 a 2010. Então percebam aí as diferenças na parte amarelinha e vermelha e a tendência de queda aqui no seu lado direito, que vem desde 1940, tá? Sem entrar em detalhes a respeito das condições de cada região, notem uma queda acentuada a partir principalmente da década de 80,
principalmente se nós considerarmos que o número de filhos por mulher na década de 50, de 60 até a década de 60 era realmente muito alto, né? Inclusive, se notarem aí na região norte, acima de 8, tá? Então é uma queda muito grande. Mas olhem aqui no seu lado esquerdo, principalmente as diferenças entre, logo na primeira posição, sem instrução e fundamental incompleto, que caiu de 3,43 para 3,09, uma queda muito pequena, e do superior completo, a parte de baixo, segundo dados do IBGE, que cai de 1,13, sobe de 1,13 para 1,14. O que é que significa isso? Os dados são muito claros, né? Menor instrução, menor capacidade escolar, maior número de filhos, tá? Então você vai notar que o número de filhos para as mulheres com capacidade escolar reduzida, no caso aí praticamente sem capacidade escolar, porque é fundamental incompleto, é 3 vezes maior, tá? Seria 3 vezes maior do que, por exemplo, a do superior completo, que não faz tanta diferença, se vocês notarem, inclusive com um pequeno aumento, né? O que é que isso demonstra? Que nós estamos com a política de planejamento familiar muito falha se considerarmos que as mulheres que estão tendo filhos são as mulheres com capacidade educacional incompleta, o que resulta, portanto, num ciclo vicioso, né, que vai, infelizmente, alimentando a desigualdade do país. Bom, o argumento de caráter constitucional, o argumento jurídico constitucional que está presente na Constituição, vai aqui analisar o artigo 226, parágrafo 7º, da Constituição, que trata da questão familiar. Família como base da sociedade, paternidade responsável, tudo isso sob a coordenação do Estado, sem meios de coerção, tá? Tudo isso com ampla liberdade. Eu vou reproduzir para vocês aqui esse artigo para que vocês tenham uma compreensão de como a leitura dele se estabelece a política brasileira de planejamento familiar como parte de uma política que preza principalmente a liberdade do casal em ter ou não filhos. Vejamos. O parágrafo 7º do artigo 226 estabeleceu ainda o Estado como garantidor do uso responsável da prerrogativa reprodutiva do indivíduo nos seguintes termos. Parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada, e aí vocês estão vendo aí a parte referente eu coloquei aqui em negrito, né, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Percebe-se que foi alçada a condição de norma constitucional o planejamento familiar, estabelecendo isso como política de Estado e trazendo o planejamento familiar sendo vedado, portanto, qualquer forma de coercitividade. Visão universalista de caráter legal, trazendo a 9.263, portanto, apresentando as prerrogativas em seus 25 artigos que estabelecem a liberdade de ter ou não filhos. O que eu quero aqui destacar é a situação que enquadra, portanto, a possibilidade de alguém ter ou não filhos de acordo com aqueles dispositivos presentes, portanto, na lei e, consequentemente, nas regras do Estado. Vamos ver aqui um trecho da lei, um trecho dos seus artigos, para a gente fazer essa interpretação. Vamos ver. Em sintonia com o discurso constitucional, a lei definiu o planejamento familiar como um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento do número de filhos pela mulher, pelo homem ou pelo casal. É o artigo 2º. Sendo, e aí olha o destaque, proibida a utilização das ações a que se refere o caput para qualquer tipo de controle demográfico. Então vocês vão notar aí, tá a questão clara se utilizando, portanto, da prerrogativa de que o Estado não pode se utilizar da lei para controle demográfico, tá? Então tá aqui nossa análise, que determina que as ações destinadas à regulação da fecundidade não podem ser utilizadas para qualquer tipo de controle demográfico, que o planejamento familiar não significa planejamento populacional, e de que é possível sim que mulheres ou homens com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade, ou pelo menos com 2 filhos vivos, possam recorrer a hospitais públicos para solicitar espontaneamente, livremente, sem imposições, a esterilização, desde que atendidos os demais requisitos previstos na lei. Bom, para finalizar nossas visões universalistas, eu trago o argumento de caráter sociológico, mostrando o fato social, pobreza e desigualdade, associada à falta de planejamento familiar e, consequentemente, a um número maior de filhos, tá?
O Estado brasileiro ele não se preocupa com isso ou torna falha a regra legal ao, apesar de estabelecer as políticas de contracepção e concepção, não trazer efetividade a tais relações, principalmente no tocante ao aspecto educacional, que limita e muito a capacidade de ascensão, principalmente pela falha educacional. O acesso à informação é falho, as próprias políticas de contracepção são muito falhas, o que significa então a maior probabilidade, e a estatística comprova, de meninas mais pobres terem filhos, que compromete, portanto, o seu futuro. Então, o argumento sociológico está muito ligado à questão da falta de perspectiva, o que leva então à gravidez, na maioria das vezes indesejada, e consequentemente às dificuldades de conseguir proporcionar uma ascensão social e consequentemente profissional. Bom, percebam aqui no slide a questão da fecundidade da mulher brasileira, como de fato caiu, né? Uma brincadeira, éramos 6, éramos 3. Em 60 a brasileira tinha em média 6 filhos, vocês vão notar inclusive que um está na barriga, né? Em 80 cai para 4 filhos. Em 2000 eram 2 filhos e em 2020 essa média será 1,5, né? Então até abaixo da média oficial hoje dada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, a hora das nossas teses, dos nossos argumentos já previamente discutidos, das visões universalistas, demonstram a importância de você saber se utilizar, relacionar e interpretar essas visões universalistas dentro do texto. A primeira tese, ela pressupõe a seguinte análise. Vamos ver. Orientar por ações preventivas e educativas e garantir o acesso igualitário às informações. A orientação por ações preventivas e educativas está presente na lei, dando, portanto, a capacidade de que as pessoas tenham as informações necessárias e os meios necessários para evitar ter filhos, evitar o filho ou ter filho. Aqui a gente está falando de planejamento familiar como um todo. Nossa relação de tese, portanto, pressupõe, infelizmente, a incongruência de um país que hoje está abaixo da sua capacidade de reprodução populacional, mas com números muito exacerbados, principalmente entre as meninas mais pobres. Vejamos. Nem haveria necessidade de números tão contundentes para tomar consciência da associação de pobreza com a falta de planejamento familiar e violência urbana. O número de crianças pequenas nas ruas dos bairros mais violentos fala por si. O de meninas novas aguardando atendimento nas filas das maternidades públicas também. Aqui eu trago a ideia que cada criança que é concebida sem planejamento, por pessoas que não têm condições financeiras para criá-las, empobrece ainda mais a família e o país. E nossa interpretação trata da discussão a respeito de situações de incapacidade do Estado, de pensamento religioso, que se negam a reconhecer o problema e que fingem não perceber que negar o acesso dos casais mais pobres aos métodos mais modernos de contracepção pode comprometer o futuro do país, porque aprofunda perversamente a desigualdade social, criando um processo que contém riscos a fatores indispensáveis à explosão da violência urbana, que são crianças maltratadas na primeira infância, que obviamente podem se juntar com um par também, que não teve esse carinho, esse amor, por conta principalmente da falta de capacidade material e que leva, infelizmente, a uma situação de um ciclo que não vai acabar nunca em razão dessas impropriedades. Bom, a segunda tese trata da demonstração da paternidade responsável. Paternidade responsável parte do pressuposto de que a criança deva ser concebida dentro de um planejamento e que esse planejamento possa atentar para as condições de saúde sexual e saúde reprodutiva. E a capacidade econômica é fundamental. O número de gravidez em meninas mais pobres é reflexo exatamente da falta de debate sobre essas questões nos meios sociais brasileiros, nas impropriedades, discussões conservadoras, que levam, infelizmente, à falta de diálogo, já que muito desses fatores se tornam tabus, principalmente no tocante à questão da saúde sexual nos meios sociais brasileiros. Relacionamos e interpretamos da seguinte forma, vamos ver.
A reduzida taxa de natalidade nas categorias sociais com melhores condições materiais e educacionais é uma outra questão que deve ser enfocada em busca de equilíbrio. De embrião a recém-nascido, mal sabe o novo ser humano formado que a vida lhe apresentará amarguras de diversas ordens, em quaisquer das categorias sociais, caso não disponha da devida e integral proteção do pai e da mãe e da sociedade nos anos iniciais de sua vida. Os mais importantes, que são os mais importantes. Nas categorias mais pobres, os muitos filhos produzidos poderão enfrentar discriminações, pobreza, falta de oportunidades, fome e criminalidade. Nas categorias com melhores condições materiais, os poucos filhos produzidos poderão enfrentar a solidão, a ausência de participação do pai e da mãe. Já no tocante à interpretação, o direito ao planejamento familiar ele implica em um dever moral do indivíduo e do casal. No exercício dos direitos reprodutivos, os casais e os indivíduos devem considerar as necessidades dos filhos nascidos e por nascer, e ainda suas obrigações comunitárias, trazendo, portanto, a ideia de que a responsabilidade não pode ser apenas individual, tem que ser uma responsabilidade social, né? Os direitos sexuais e reprodutivos condicionam direto ou indiretamente a efetividade de outros direitos fundamentais. Não cabe falar de uma liberdade procriadora ilimitada e exercida de qualquer modo, mas responsável moralmente porque não somos capazes de enxergar a efetividade dos direitos fundamentais nos termos pretendidos na Constituição em um ambiente em que imperam as desigualdades sociais, em que a pobreza enriquece apenas a indústria do medo e da insegurança. Bom, nossa proposta de solução, então, para finalizar aqui nosso vídeo de hoje, parte do princípio de que nós precisamos resolver um monte de especificidade aí, seja de caráter estrutural, com falhas do Estado, seja de caráter cultural, de ideologia, questão religiosa que permeia, portanto, muitos dos discursos conservadores e que, na maioria das vezes, impede até o próprio diálogo, né? É uma questão realmente muito séria. A lei é um avanço muito grande, a capacidade do Estado, né, de englobar isso sob o ponto de vista constitucional foi fundamental para o avanço e, é bom lembrar, para a diminuição considerável do número de filhos, né, nos últimos anos, mas ainda temos graves discussões que passam realmente pela desigualdade social. Avançar significa estabelecer mecanismos para fazer com que aqueles realmente vulneráveis possam ter acesso aos métodos mais modernos de contracepção. Então eu destaco essa questão porque mesmo que o Estado fosse muito presente no tocante às tais políticas de planejamento familiar, nós esbarramos certamente aí na capacidade econômica que impede, portanto, que meninas mais jovens tenham perspectivas de futuro mais claras, que meninos também, né, obviamente, possam pensar na capacidade educacional como fatores de impulsionamento, né, da sua realidade econômica, profissional, tá bom? Então, a solução parte da seguinte ideia, vamos ver. O planejamento familiar no Estado democrático e direito deve existir desde que realizado pelo próprio casal com igualdade, dignidade, responsabilidade voltada para o presente e o futuro e conforme as livres convicções pessoais. A explosão demográfica nos ambientes mais pobres revelará mais do que nunca a ausência de efetividade de direitos, dentre as quais o direito à saúde, cuja consequência mais grave é a eutanásia social. Olha que termo bem legal aí colocado entre aspas, né? Morte prematura, indigna e infeliz de milhões de cidadãos condenados à morte por estruturas sociais injustas. Aqui eu trago então aí as bases para o progresso. Olha, aí é importante empoderar as meninas para fortalecer a capacidade de ação delas, permitindo-lhes tomar decisões na vida, respeitar os direitos humanos de todas as pessoas, assegurar direitos pode eliminar as condições que contribuem para a gravidez na adolescência, corrigir a desigualdade de gênero, colocar meninos e meninas em pé de igualdade, principalmente em instituições como a escola, e reduzir a pobreza. A pobreza contribui para a gravidez na adolescência nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Diante disso, vocês têm, portanto, aí uma belíssima análise a respeito de um tema muito rico do planejamento familiar, que fala em saúde sexual e saúde reprodutiva, mas principalmente, né, percebendo que a diminuição da desigualdade social é um fator preponderante para que a gente possa ter, de fato, uma capacidade de organização de Estado e principalmente dos casais para um planejamento familiar mais efetivo. Vai lá, curte, compartilha, comenta, mais um vídeo aí disponibilizado para vocês, tá bom? Para que vocês possam ter, de fato, ciência com bom conteúdo, com excelente conteúdo e aí buscar arrebentar nessa sua prova de redação. Bons estudos!